Todos os espíritos estão em processo de evolução? O aprendizado se dá sempre? Há sempre a necessidade de reencarnação? Como é que isso acontece? O que podemos conversar a respeito desse tema? Olá, amigos, sejam bem-vindos ao Saber e Luz, canal que tem uma proposta espírita, espiritualista, universalista. Aqui conversamos sobre todos esses temas que nos convidam à reflexão, ao autoconhecimento e a modificação de nós mesmos no sentido de nos aperfeiçoarmos, no sentido de atingirmos a nossa melhor versão, que é a reforma íntima. Convido vocês a se inscreverem no nosso canal. Se inscrevam aqui no Saber e Luz para vocês poderem sempre acompanhar o nosso conteúdo. Curtam este vídeo, curtam os outros vídeos que nós temos. Você conhece amigos que gostam desse tipo de temática? Compartilhe com eles o nosso canal. Nos ajude para que o nosso canal possa continuar sempre crescendo. Outra coisa importante, deixem aqui nos comentários o que vocês acham do vídeo ou outras temáticas que vocês têm vontade de entender um pouco mais, que nós podemos estar trazendo sempre aqui para vídeos novos. Importante lembrar que os nossos vídeos também estão disponíveis no Spotify, para quem preferir ouvi-los como um podcast, você tem essa opção. Mais um último lembrete, temos uma loja de camisetas, canecas, bottoms, estampas, onde nós colocamos a nossa arte, como por exemplo, essa arte aqui da nossa camisa do Saber e Luz. Ela está lá disponível, entre outras. Lá vocês vão encontrar artes de temática como o nosso canal mesmo, temática espírita, espiritualista, universalista, um pouquinho de Wicca também, esse lado da bruxaria. Então é um local de estampas e desenhos bem universalistas. Então se você puder ir lá para conhecer e quiser adquirir um dos nossos produtos, seja bem-vindo. Quando nós entramos nessa temática, falando sobre processos de aprendizado, processos de evolução, diferentes correntes filosóficas vão interpretar isso de diferentes formas, é natural. O nosso canal aqui segue muito por uma base espírita. Nós temos sim, como nós falamos, essa proposta universalista de conversarmos sobre outras temáticas, mas geralmente os nossos vídeos partem desse ponto de vista. E uma coisa que Allan Kardec bota em uma das suas obras básicas, o Livro dos Espíritos, que aliás é a primeira obra do Pentateuco Espírita, ele vai trabalhando ali em perguntas e respostas, perguntas feitas, elaboradas por ele, feitas aos espíritos superiores, que respondiam através dos médiuns, através da psicografia. E vários temas vão sendo trabalhados ali. Um deles é essa questão do processo evolutivo e como é que nós podemos entender isso. Então, dentro dessa proposta, dessa maneira de pensar, nós vemos que os espíritos, eles são criados por Deus em algum momento no tempo e no espaço. Essa criação acontece. Exatamente como Deus processa essa criação, ainda nos é um mistério, ainda é um conhecimento que não conseguimos ter acesso. Mas acontece. E esse espírito vai descer aos mundos materiais para iniciar o seu processo de crescimento, de aprendizado, de evolução. Quando ele chega no reino hominal, que é o reino que nós nos encontramos agora, dos seres humanos, ele vai experimentar uma série de existências ali já trabalhando com a questão do livre-arbítrio. É o primeiro momento dentro desse reino quando a criatura humana começa a ter a sua oportunidade de escolha. Então, é natural que tenha atos corretos, atos que não são corretos. No início, faz sentido que a gente erre mais do que acerte, devido à nossa ignorância. Ignorância no sentido real dessa palavra, do ignorar. Se eu não tenho conhecimento sobre algo, faz sentido que talvez eu erre um pouco mais do que eu acerte, a princípio. Então, esse processo vai acontecendo. E dentro dessa filosofia existe essa maneira de ver que conforme nós vamos aprendendo, seja aprendendo porque erramos e percebemos o nosso erro, ou aprendendo porque
tivemos a paciência, o cuidado de observar o próximo e também ver com as suas experiências. Isso é uma outra coisa importante para a gente falar. No coletivo é que se promove o nosso crescimento. Então eu não preciso, obrigatoriamente, passar por um monte de experiências erradas para entender que aquilo é errado. No diálogo, na troca com o outro, no convívio em comunidade, nós podemos ir entendendo aos poucos o que funcionou, o que não funcionou de um para o outro, vamos trocando experiências. Isso vai ajudando no nosso crescimento, através das múltiplas encarnações. Então, Allan Kardec tenta ali organizar, tenta e faz uma organização do que seria essa escala evolutiva. Os espíritos superiores e o próprio Allan Kardec deixam claro que aquilo ali não é que seja exatamente isso, não é para nós levarmos a ferro e fogo, uma coisa engessada, mas é só um ponto de partida para nós termos uma observação, um material de estudo, para tentarmos entender como é que funciona essa caminhada do espírito em determinadas classificações e até refletirmos onde será que nós nos encontramos nesses grupos. É importante esse momento de autoanálise para nós entendermos mesmo o que eu ainda preciso fazer, como é que eu posso proceder para continuar caminhando e quem sabe até caminhar um pouco mais rápido, se isso for possível. Então, nós vamos falar aqui um pouquinho sobre essa escala, essa classificação contida ali. Então, estamos aqui no Livro dos Espíritos, na questão 100, e ele começa nos falando de observações preliminares, que a classificação dos espíritos baseia-se sobre o grau do seu adiantamento, sobre as qualidades que adquiriram e sobre as imperfeições das quais ainda devem se despojar. Então, é feito um balanço ali, um estudo, né, do que a gente já conseguiu aprender, desenvolver e do que nós ainda temos que resolver em nós, em termos de questões negativas, os chamados pecados, né, o que a gente tem que resolver ali na nossa caminhada. Outra informação que ele traz aqui para a gente é para nós entendermos que o degrau, a passagem de uma classificação para outra não é uma coisa marcada, né? E isso aqui está sendo dito só em forma de estudo, só para nós termos um material, que ele coloca dessa forma. De um grau ao outro, a transição é insensível, e sobre os seus limites a pequena diferença se apaga, como nos reinos da natureza, como nas cores do arco-íris, ou ainda como nos períodos da vida do homem. Então, assim como é uma comparação muito bonita, né? Assim como nas cores do arco-íris, quando nós observamos, a transição de uma cor para outra é muito suave, não é uma coisa demarcada. Assim como nas fases da vida da criatura humana. Você não é criança e de repente você cresce e vira adulto ou coisa do tipo. É sempre uma transição suave. Isso também se dá no processo de aprendizado, de evolução dos espíritos. Nós temos no Livro dos Espíritos essa classificação em 3 ordens, e dentro de cada uma delas nós vamos ter as subdivisões. Mas como se dão essas 3 ordens? Ele começa com a questão da terceira ordem, espíritos imperfeitos. E uma primeira informação que ele nos traz aqui é dizendo das características gerais que há a predominância da matéria sobre o espírito, propensão ao mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as más paixões que lhes são consequências. Todos os espíritos, então, que se encontram nesse momento, e aí nós podemos colocar aqui, de certa maneira, os primeiros momentos desse espírito, suas primeiras encarnações. Quando nós estamos falando em primeiras encarnações, bota aí um número considerável de encarnações, porque nós estamos falando de um ser cuja vida se prolonga ao infinito. Então, são essas criaturas, somos essas criaturas, que ainda temos a predominância da matéria sobre o espírito. Como é que podemos entender isso? É muito comum que as pessoas ainda se percam um pouco nessas questões da matéria, dando mais ênfase, mais importância para a matéria do que para o espírito. Então, sempre que nós percebemos esse movimento de acabarmos achando que a matéria é mais importante, o espírito não é tão importante, ou talvez não seja nada importante,
talvez essa coisa de pensar em espírito, pensar em Deus seja bobagem, né, enfim, tem outras coisas que são mais necessárias. Sempre que há esse tipo de raciocínio, não necessariamente com essas palavras, mas o comportamento nesse sentido, nós estamos falando de espíritos aqui da terceira ordem. Dentro da terceira ordem, o que que nós temos? Nós temos, por exemplo, os da 10ª classe, que são os espíritos impuros, que são aqueles inclinados ao mal e que fazem dele objeto de suas preocupações. Espíritos inclinados ao mal. Então, eles buscam a prática do mal, sentem prazer em fazer isso, e sempre que tiver alguma oportunidade nesse sentido, ali eles estarão. Passam comunicações com uma linguagem vulgar, tentam criar algum tipo de discórdia, de desequilíbrio dentro dos grupos. Então, são espíritos em que há uma predominância desse tipo de comportamento. Não é que eles se comportem assim o tempo inteiro, 24 horas por dia, porque nós não estamos falando de máquinas, estamos falando de seres vivos, inteligentes, espíritos. A classificação é só para nós termos uma noção do que é mais forte, mais intenso nesse grupo de espíritos nesse momento. São os que se encontram aqui. Quando nós vamos para a 9ª classe, que é a classe seguinte, nós temos os espíritos levianos. São conhecidos por serem ignorantes, maliciosos, inconsequentes e zombeteiros. São aqueles espíritos brincalhões. Então existe ali uma certa malícia, uma vontade de provocar brincadeiras, brincadeiras não muito saudáveis. Talvez a gente possa pensar até alguma coisa no sentido de bullying, né, para trazermos para uma linguagem mais atual. Mas eles não são exatamente espíritos maus como o da classe anterior. É uma coisa mais no sentido como nós falamos dessa brincadeira que não é muito legal. Na classe seguinte, a 8ª classe, nós temos os espíritos pseudo-sábios. E segundo a descrição, seus conhecimentos são bastante amplos, mas creem saber mais do que realmente sabem. Então são espíritos inteligentes, têm um conhecimento bastante expressivo, mas eles acreditam saber mais do que sabem. Então, ao passar as suas mensagens, talvez eles se enganem, talvez eles transmitam coisas que, na verdade, são achismos, são pontos de vista pessoais. Na 7ª classe, nós temos os chamados espíritos neutros, que não são nem muito bons, nem muito maus. E eles ocupam o tipo comum, mais básico da humanidade. São espíritos que não vão causar assim grandes influências positivas e nem negativas, tentam se manter ali na neutralidade. E com muita frequência, isso é apontado no livro dos espíritos, sentem falta dos prazeres grosseiros do mundo. Sempre que os espíritos falam de prazeres grosseiros, estão falando de prazeres densos, sensoriais, ligados à questão dos 5 sentidos materiais. Então, são esse grupo aqui de espíritos. A 6ª classe é formada pelos espíritos batedores ou perturbadores. E o livro dos espíritos nos orienta que eles não formam exatamente uma classe, falando no sentido mais exato, porque eles podem estar representados em todas as outras classes, mas o que os classifica, e por isso eles estão sendo trazidos aqui, é a questão da manifestação frequente da sua presença por meio de efeitos sensíveis e efeitos físicos. Então, pancadas, movimentos, deslocamentos de objetos. Então, os espíritos acabam sendo classificados, por isso, dentro dessa classe dos batedores e perturbadores. Uma curiosidade que podemos comentar sobre a questão desses espíritos no que diz respeito à sua comunicação. Caso você esteja vinculado a um centro, a um local espírita, espiritualista, vai receber comunicações. Como identificar os espíritos? No caso das primeiras 2 classes que nós lemos, dos espíritos chamados impuros e dos levianos, eles são um pouco mais fáceis de você identificar pela linguagem e pela natureza das suas ações, negativas ou ações de brincadeira, de malícia, coisas desse tipo. Mas quando nós chegamos na questão dos pseudo-sábios, pode existir talvez
uma certa dificuldade em perceber se a mensagem que eles estão mandando é válida. E aí cabe também uma outra colocação que Allan Kardec bota em suas obras. Todas as mensagens, quando são recebidas, devem ser lidas com muita tranquilidade, para que você possa ler e entender o que, que o espírito está passando ali na mensagem, se há alguma coisa entre linhas que ele está tentando dizer, e se a mensagem inteira ela é correta, honesta, boa, ela nos impulsiona ao bem, ela nos convida a fazermos a nossa reforma íntima, a nos modificarmos de maneira sadia e positiva, você já sabe que essa mensagem veio de um espírito bom. Agora, se dentro daquela mensagem tem qualquer coisa dizendo sobre alguma coisa que não é correta, te indicando, te induzindo a algum comportamento que não é certo, que não é honesto, que não é bom, por mais suave que seja, aí você já pode imaginar que talvez se trate de um espírito dessa classificação. Ou se não, até de um espírito negativo tentando se passar por um espírito bom. Então, isso é uma coisa que as obras espíritas e espiritualistas sempre nos convidam a fazer essa reflexão. Nós temos que passar as mensagens pelo crivo da nossa razão, nós temos que raciocinar. Então, eu não vou acreditar simplesmente porque foi um espírito que mandou. Eu vou ler, e como eu disse, ler com tranquilidade, com a mente aberta, para tentar entender. Se eu perceber que a mensagem é boa, ok, vamos aproveitá-la. Se ela não for boa, vamos descartá-la também com muita tranquilidade. Não há necessidade de ficarmos nervosos ou agitados por causa disso. Chegamos aqui nos espíritos da segunda ordem, que é chamada a Ordem dos Bons Espíritos. Características gerais: predominância do espírito sobre a matéria, desejo do bem. Suas qualidades e seu poder em fazer o bem estão relacionados com o adiantamento que alcançaram. Uns têm mais ciência, outros sabedoria e bondade. Então, fatos aqui importantes sobre esses espíritos. Os anteriores, os da terceira ordem, tinham a predominância da matéria sobre o espírito. Nesse, nós já temos a predominância do espírito sobre a matéria. Como é que podemos entender isso? São espíritos que eles podem até encarnar, podem passar por experiências de reencarnação, mas independente de estarem encarnados ou desencarnados, eles têm essa preocupação maior já com as questões do espírito. Então, mesmo quando estão aqui na Terra, eles vão viver no mundo, vão usar a matéria de uma maneira positiva, como precisa ser usada pelos encarnados, mas eles não vão se apegar à matéria. Então, eles não vão, de repente, cultivar certas paixões inferiores, como nós outros ainda estamos nesse momento de aprendizado. Eles já não têm muito isso, eles já entenderam que o espírito é mais interessante, que como é que podemos falar, os valores espirituais, o trabalhar as virtudes em nós, que são valores do espírito, isso é mais interessante e mais importante. Então, eles vão focar sempre nessas questões. Os grupos principais que se encontram nessa segunda ordem são a quinta classe dos espíritos benevolentes. A sua principal marca é a bondade. Então, são espíritos realmente muito bondosos, eles se alegram com a oportunidade de poder ajudar as criaturas humanas, sejam encarnadas ou desencarnadas. Esse é o principal fator deles. A quarta classe dos espíritos sábios são os que se distinguem principalmente pela extensão dos seus conhecimentos. Diferente dos pseudo-sábios que têm algum conhecimento e acham que sabem mais do que sabem, esses têm muito conhecimento mesmo. E estão senhores disso, estão entendendo mais ou menos, digamos assim, até onde a sua perna alcança em termos de conhecimento. E de fato têm um conhecimento muito vasto. Também ficam contentes quando podem trabalhar nesse sentido. Então vocês percebem que os espíritos eles vão se organizando em grupos de interesse. Isso é muito legal de nós vermos, como é que eles vão focando, né? Uns vão trabalhando primeiro a sua bondade, outros o seu conhecimento, e assim vão produzindo tanto o seu crescimento quanto ajudando os seus semelhantes. Temos também a terceira classe, os chamados espíritos de sabedoria. E aqui o fator principal deles é a questão das qualidades morais de natureza mais elevada. Então, esses sentimentos virtuosos mais elevados.
É o principal fator deles, o que os distingue. Na segunda classe, nós temos os espíritos superiores. E por que eles são chamados espíritos superiores? Porque eles reúnem em si a ciência, a sabedoria e a bondade. Então, eles têm o que as classes anteriores têm alguns fatores, eles reúnem isso neles próprios, né, como um todo, né? Então, ciência é um vasto conhecimento científico, um vasto conhecimento em termos de sabedoria e uma bondade imensa. E o Livro dos Espíritos nos lembra que sempre que eles vão fazer uma comunicação, a sua comunicação é extremamente benevolente, é muito bondosa. E eles conseguem passar isso, certamente, não só a escrita, mas também deixam uma marca energética no médium que a recebe ou na casa que é visitado. Isso faz parte, porque eles já estão nesse momento de ter esse equilíbrio, essa sabedoria, esse conhecimento ali, tudo reunido neles. Se nós pensarmos sobre a questão do nosso espírito guia, trazendo aqui um espírito desses grupos de espírito que nós conhecemos, ou pelo menos que nós já lemos, já ouvimos falar, né? Nós temos essa figura do espírito guia, esse espírito que se aproxima de nós, nos orienta, nos auxilia na nossa caminhada aqui na Terra. Sobretudo quando nós temos alguma questão de trabalho, trabalho mediúnico, um trabalho voltado para a caridade, não é? Então nós temos a figura desses guias. Onde será que ele estaria ali dentro da classificação? Quando nós falamos sobre o esquema de evolução, como nós estávamos falando ali do Livro dos Espíritos, nós percebemos que se nós formos botar um gráfico, falando assim como se fosse quase uma pirâmide, nós temos no topo dessa pirâmide Deus, Senhor Supremo da vida, Criador de tudo e todos nós, como esse ponto mais elevado, mais adiantado de tudo o que existe, de tudo que é mais bonito, organizado, equilibrado, enfim. No outro extremo, nós temos a criatura humana, nós, seres humanos encarnados. Estamos bem ali na base. Acima de nós teremos ali, podemos botar assim, a classificação dos nossos amigos espirituais. Estamos partindo aqui de uma organização de um pensamento, né, para nós entendermos um pouco isso. E acima deles, nós teríamos os chamados guias espirituais. Então, os guias espirituais e os amigos espirituais, um pouco mais adiantados do que nós. Nós falamos um pouco, por quê? Se a intenção dos guias é se comunicar conosco, nos passar uma orientação, uma diretriz, nos ventilar novas ideias, esse tipo de coisa, esse espírito, para estar ali ocupando esse cargo de guia, ele não pode ser um espírito muito mais adiantado do que nós somos, porque se fosse, haveria uma dificuldade na comunicação. Então, é necessário que ele precise, sim, ser um pouco mais adiantado do que nós, porque se ele vai nos orientar, ele precisa ter um conhecimento, uma sensibilidade um pouco maior do que a nossa, dentro daqueles assuntos que nós vamos tratar, mas não pode ser super elevado. Então é esse espírito ali que vai estar nos dando essas orientações. Isso vai muito de acordo com a pessoa que ele está orientando. Se nós tivermos um encarnado muito comprometido com as questões dos processos evolutivos, ainda muito conectado ao mal, ele vai ter um determinado espírito guia que vai estar ali o ajudando. Importante falar, todos nós contamos com a ajuda desses amigos, todos nós que estamos encarnados. Mesmo aquela pessoa, como nós trouxemos aqui no exemplo, muito complicada, ainda muito atrelada ao mal, mesmo ela vai ter algum espírito guia que vai se aproximar e vai tentar dar uma orientação, como nós falamos, ventilar novas ideias, para que ela possa mudar o seu rumo. E isso vai acontecendo com todos nós, até se nós pensarmos numa pessoa extremamente bondosa, generosa, amorosa, ainda assim ela também vai ter ali um espírito guia estimulando, ajudando nessa tarefa. E nós lembramos quando falamos assim nesse termo de pessoas bondosas do nosso querido Chico, Chico Xavier, que esteve entre nós e trabalhou tanto por nós na caridade, trazendo muitas mensagens, muitos livros, espalhando a palavra de amor. Ele tinha ali
o guia espiritual dele, o seu mentor Emmanuel, e certamente tinham outros espíritos que também se aproximavam com muito carinho para ir dando essa ajuda, orientando ali na sua tarefa. Então, nós podemos imaginar que o espírito guia, ele já está ali dentro da segunda ordem, esses espíritos movidos pela bondade, movidos pela sabedoria, ou por um conjunto disso tudo, ali para nos ajudar. Nós outros nos encontramos ainda ali na terceira ordem, lutando ainda para administrarmos as nossas paixões, tentarmos entender como cultivar as nossas virtudes, como modificarmos a nossa conduta para melhor. E que bom que nós temos esses espíritos guias que podem se aproximar de nós e nos orientar, nos ajudar a tirar desse local comum para que possamos promover o nosso crescimento e, de quebra, ajudar também o nosso semelhante. Amigos, ainda não abordamos toda a questão que podemos falar dentro desses processos evolutivos, dentro dessa escala evolutiva, mas o vídeo já está muito extenso. Então eu peço que você fique conosco, continue aqui acompanhando os nossos vídeos do Saber e Luz para que possamos trazer a continuação dessa temática e tantas outras que são temas importantes que podemos abordar aqui. Obrigado a todos, amigos. Deixe algum comentário aqui, o que você pensa sobre esse tema, o que você já leu, quais obras você nos indica. Vamos nos comunicando aqui. Fiquem bem, amigos, fiquem em paz e até o nosso próximo vídeo.